A família Porquinho recebeu um novo bebê, mudou-se para uma casa nova e trouxe uma nova leva de erros de animação. Hoje vamos analisar todos os erros que você perdeu nos novos episódios. Como no episódio em que Eve chega em casa pela primeira vez, percebemos alguns erros bem engraçados. Quando o Papai Porco está segurando Eve, se dermos um zoom, podemos ver que o braço dele atravessa o rosto da Eve. Parece que o Papai Porco adquiriu alguns superpoderes novos. Uma das principais características da bebê Eve é a mancha em formato de coração em uma bochecha, um detalhe único e muito fofo. O próximo erro está ligado a essa mancha. Durante esta cena, ao virar a cabeça, a mancha em forma de coração da bebê Eve some e os dois lados do rosto ficam iguais. O próximo é um erro lógico. Enquanto a família dos porquinhos ia para a porta da frente, notamos uma moldura de foto na parede. E na foto podemos ver Mamãe Pig, Papai Pig, Peppa, George e Eve. Mas o erro é que neste episódio deveria ser o primeiro dia da Eve em casa, indicando que ela ficou o tempo todo no hospital. Então, como a família Pig já conseguiu sair para comer pizza com a Eve, isso não faz nenhum sentido. No episódio basquete, Papai Pig vai até a creche para ensinar a Peppa, o George e seus amigos a jogar basquete. E em uma cena, quando a Peppa e a Suzy estão conversando, nós percebemos um erro estranho. Olhe para as mãos da Suzy, uma delas está cinza e a outra está branca. E isso não é tudo. Nesta cena, o George passa a bola para a Zoe Zebra e ela pega. Mas olhe para o rabo dela. Ele está diferente do que normalmente é. Não tem pelo no rabo dela. Mas ao se preparar para lançar a bola, o rabo dela rapidamente volta ao normal. Isso não é um erro estranho? No episódio Detetive Peppa, Peppa e George brincam de detetive para achar o Ted. Ao entrar no quarto, podemos notar um caminho de migalhas de pão indicando onde ir. Depois, quando a Peppa começa a fazer perguntas para o Papai Pig, podemos notar que as migalhas não estão mais lá. E isso não é tudo. Depois que a Peppa encontra o Ted e sai da cama, as migalhas reaparecem, mas agora estão mais próximas da porta do que da janela. Antes as migalhas iam até a janela. Talvez o Papai Pig tenha comido essas migalhas. Voltando ao episódio da Eve, percebemos mais um erro nele. Quando a Peppa, o George e o Papai Pig estão pintando o quarto da Eve, podemos ver o sol pela janela. E depois que eles terminam de pintar o quarto, podemos ver que escureceu lá fora. Mas o erro é que o sol ainda está na mesma posição de antes. Agora sabemos que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas no mundo da Peppa parece que o sol nasce e se põe na mesma direção. Continuando, no episódio Esconde-Esconde, podemos ver toda a família dos porquinhos sentada na sala de estar. Agora olhe ao redor da sala. Tem um erro óbvio aqui. Você encontrou? Bem, a TV está faltando aqui. Em todos os outros episódios havia uma TV aqui, mas neste episódio ela sumiu. No episódio A Loja do Sr. Raposa, nós notamos um monte de erros estranhos. Quando a família Porquinho está prestes a entrar na loja do Sr. Raposa, podemos ver que o George está segurando um cofrinho. Mas assim que eles entram na loja, o cofrinho desaparece. Ninguém está com o cofrinho, então para onde ele foi? Se o Sr. Raposa não roubou, é um erro de animação. Mais tarde no episódio, quando Peppa compra o ursinho de pelúcia, vemos George com o cofrinho que havia sumido. No episódio Não Muito Bem, quando o Dr. Urso chega na casa da Peppa, George é visto primeiro em pé na frente do Papai Pig. Momentos depois, ele está entre Mamãe Pig e Papai Pig, e depois em frente a Mamãe Pig. Parece que George agora consegue se teletransportar. E também olhe para esse desenho de dinossauro embaixo do relógio, porque no final do episódio ele desaparece. E isso não é tudo. Quando o Dr. Urso coloca o remédio na colher, só uma gota sai do frasco. Mas do jeito que ele está segurando o frasco, todo o remédio deveria ter derramado. Continuando no episódio Papai Pig perde seus óculos, nós notamos um monte de erros. Logo no começo do episódio, vemos Peppa e George assistindo Sr. e Sra. Batata na TV. Quando os dois caem no chão de tanto rir, o chapéu do Sr. Batata cai, mas a flor da Sra. Batata não. Quando Peppa e George entram no quarto dos pais, um vaso pode ser visto ao lado da janela, mas depois ele está ao lado do armário. Veja também esses 3 batons na penteadeira, eles começam em pé. Quando Peppa e George saem do quarto dos pais, os batons se movem um pouco para a direita, sem que ninguém os tenha tocado. No banheiro percebemos um erro estranho. Olhe a posição da Peppa aqui. Peppa está atrás do George. Mas quando o George olha a banheira e a câmera se afasta, vemos Peppa olhando para o assento do vaso sanitário. Como isso é possível? Ela estava atrás do George e não vimos ela indo para aquele lado. No episódio, o Sr. Batata vem para a cidade. Enquanto todos aguardam o Sr. Batata fora do centro esportivo, vemos que Vovó Pig também está lá, usando seu chapéu como sempre. Quando Peppa e sua família chegam ao centro esportivo, o chapéu da Vovó Pig some.
E isso não é tudo. Quando o Sr. Batata corta a fita e abre a porta, podemos ver que já tem muita gente dentro do prédio antes mesmo de abrir. Como isso é possível? Muitas pessoas que agora estão no prédio estavam fora recentemente. Enquanto o Sr. Batata conversa com as crianças, 2 quadros aparecem ao fundo. Agora foque nessa pintura do Alteri. Quando Suzy começa a falar, essa pintura vira e muda de direção. No episódio O Museu, Peppa vai a um museu com sua família. Ela está explorando o museu e se divertindo muito. E em uma das cenas onde Peppa está olhando para uma coroa em uma prateleira, podemos ver que ao fundo há uma parede roxa lisa atrás dela. Mas quando a câmera aproxima da Peppa, não vemos a parede roxa, e sim um armário de vidro. Mas na cena anterior, era apenas uma parede roxa atrás dela. No episódio, o Capitão Papai Pig leva a família de porquinhos para um passeio de barco. Veja esse mastro de metal no barco, ele está vazio. Mas segundos depois, um sino surge magicamente. No mesmo episódio, há outro erro estranho. Veja a toalha de piquenique, que está coberta por vários tipos de comida. Mas momentos depois, quando Peppa e George começam a alimentar os patos, a cena se afasta e a comida que estava na toalha de piquenique não está mais lá. Isso é um erro, pois não acreditamos que Papai Pig comeria toda a comida em segundos. Esse próximo erro também é estranho. Quando Peppa e George correm até Mamãe Pig, repare na posição deles. George está à frente e Peppa atrás. Mas quando a cena se afasta, a posição deles foi trocada. Mais tarde no episódio, a família Pig retorna do passeio de barco. E se olharmos para a parte de trás do barco, não há nada lá. Mas, segundos depois, um pedaço de metal aparece do nada. Sério, esse barco parece ser mágico. No episódio em que Peppa e sua família estão fazendo um banana split, percebemos alguns erros estranhos. No começo, quando Peppa pergunta para Vovó Pig o que é um banana split, há uma tábua de madeira com uma faca e 5 bananas na mesa. Após Vovó Pig e George pegarem uma banana cada, notamos que a tábua de madeira sumiu e restam só 2 bananas no prato. E também, misteriosamente, aparece outra banana na taça de sorvete. Essa cozinha realmente parece ser mágica. No episódio Casa da Madame Gazelle, Peppa, George, Mamãe Pig e Papai Pig foram visitar a Madame Gazelle. Quando eles entram na casa, a família logo percebe que a casa dela está sendo empurrada pela árvore alta ao lado. Observem bem, aqui vemos que não há nada no galho da árvore. Mas mais tarde no episódio, quando o Sr. Touro sobe na árvore, podemos notar uma coruja, um ninho de pássaro e uma colmeia. Mas antes vimos claramente que não havia nada na árvore. No episódio, Vovó Ovelha se muda, Peppa e Suzy estão brincando na casa da Suzy. Momentos depois, Mamãe Ovelha entra para arrumar o quarto. Agora preste atenção, Mamãe Ovelha carrega 3 caixas de papelão e vai para outro cômodo. Mas o erro é que quando elas chegam no outro cômodo, a cor da caixa de papelão de cima muda para branco. Mas antes, todas as caixas eram da mesma cor. E isso não é tudo. Quando Mamãe Ovelha coloca as caixas no chão, a caixa branca magicamente muda de cor. Agora ela voltou para a cor original. A caixa de papelão parece ter vontade própria. Continuando no episódio O Mercado, Peppa e sua família vão ao mercado para comprar alguns itens. Depois de comprar algumas maçãs, eles vão até a barraca da Senhorita Vaca. Agora, repare que Papai Pig está segurando uma cesta com maçãs dentro e Mamãe Pig está bem atrás dele. Mas o problema é que, quando Papai Pig cai no chão por causa do cheiro do queijo, Mamãe Pig e a cesta desaparecem. E isso não é tudo. Logo após, a família Pig visita a barraca do Sr. Raposa, que mostra vários itens a eles. Primeiro ele mostra uma maçã de madeira para eles. Depois mostra um queijo de plástico. Note que a maçã de madeira ainda está lá. Quando a cena se afasta, a maçã de madeira desaparece. Não nos surpreende, pois sempre há algo suspeito envolvendo o Sr. Raposa. Esses foram alguns erros de animação que notamos nos novos episódios de Peppa Pig. Até o próximo vídeo.